Meus irmãos, o texto dessa noite está no livro de Atos, capítulo 13. Temos feito a exposição da primeira carta de Timóteo, mas por conta de algumas oportunidades que tivemos de falar sobre unidade, sobre se viver de um modo digno do Senhor, sobre como precisamos uns dos outros, para que sejamos aquilo que Deus quer de nós e caminhemos juntos no propósito que Deus tem para as nossas vidas, eu pensei, creio que orientado pelo Senhor, a trazer esta passagem de Atos 13 e a partir dela trataremos sobre uma outra ocasião da vida do apóstolo Paulo. Então, continuaremos a aprender através da vida desse servo do Senhor. Eu quero ler os 3 primeiros versículos de Atos 13 somente e depois veremos alguns outros textos. Diz assim a palavra do Senhor: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui juntos para te adorar, para te prestar culto, para te servir juntos, unidos em um só Espírito. Que o Senhor nos seja gracioso nesse momento de exposição da sua palavra e que fale conosco de uma maneira que possamos compreender com clareza o que o Senhor tem para nós. E compreendendo que possamos ser capacitados pelo Senhor mesmo, pelo Teu Espírito que habita e opera em nós, a vivermos à luz daquilo que considerarmos nessa noite. Que tudo que for visto, tudo que for falado, contribua para o crescimento de cada um aqui e desta igreja. E que sejamos unidos, embora haja diversidade entre pessoas que aqui congregam, e que caminhando juntos num só propósito, no mesmo pensamento, batalhando juntos pela fé que nos foi concedida pelo Senhor, possamos crescer, frutificar e resplandecer neste mundo de trevas, de maneira a revelarmos quem o Senhor tem sido e o que o Senhor tem feito na nossa vida. Abra os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor tem a nos mostrar. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a sua voz e também prepara-nos nosso coração para que receba de um modo frutífero e transformador a Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto está no contexto do livro de Atos e tivemos há algum tempo a oportunidade de estudar todo o livro de Atos aqui, mas é sempre oportuno voltarmos a esse texto que nos ensina sobre aquele momento da história quando Deus ele estabeleceu a sua igreja, inicialmente através daqueles servos que ele chamou para serem seus apóstolos. E nesse momento do capítulo 13, Saulo de Tarso havia já se convertido e estava para iniciar a primeira viagem missionária. E estava na igreja de Antioquia, onde nós vemos várias pessoas sendo citadas. Algumas conhecidas nossas, algumas que podemos nos esquecer quem eram, e outras que não sabemos muito bem quem foram. E dentre essas pessoas citadas por Lucas aqui no livro de Atos, nós vemos pessoas que serviam ali na igreja de Antioquia como profetas, dentro do trabalho profético daquele período da história. Vemos também tratar sobre mestres, aqueles que tinham a incumbência de ensinar. E certamente havia outros tipos de
de serviço prestado pelos irmãos dessa igreja de Antioquia ali, mas estes são aqueles que foram destacados. E sem nos determos muito nos outros nomes, eu quero chamar a atenção para Barnabé e Saulo aqui. Mas juntamente com Barnabé e Saulo haviam outros, profetas e mestres, que serviam ao Senhor na igreja de Antioquia. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus chama os crentes para servi-lo. Deus nos chama, aqueles que são crentes no Senhor Jesus, foram feitos filhos de Deus, são chamados por Deus para servi-lo no contexto de uma igreja, para trabalharem para Ele. E aqueles que servem ao Senhor no contexto da igreja são chamados por Ele mesmo e também são instruídos por Ele. Nós vemos aqui como a igreja de Antioquia, como esses homens que são citados, foram instruídos pelo Senhor sobre qual era a vontade dEle. Versículo 2 nos diz que enquanto eles serviam, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enquanto os crentes servem no contexto da igreja, eles são instruídos pelo próprio Deus. E é claro que naquele momento da história, até mesmo com profetas, com a presença dos apóstolos, ainda em alguns momentos havia revelação da parte de Deus de um modo mais específico. Mas nos nossos dias, enquanto nós servimos, nós também somos instruídos pelo Senhor sobre qual é a vontade dEle em muitas das necessidades que nós temos, em muitas das questões que Deus tem para conosco. E somos orientados pela própria palavra inspirada de Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, o próprio Espírito que inspirou os seus servos a escreverem, também nos ilumina para que vejamos qual é a sua vontade. É assim que o Espírito nos orienta. No contexto da comunidade cristã, enquanto servimos, enquanto consideramos qual é a vontade de Deus, e Ele então nos orienta. Então todos aqueles que servem ao Senhor, que tendo sido chamados pelo Senhor para servi-lo, são também instruídos por Ele sobre qual é a vontade. Tanto na maneira como Deus quer ser servido, como há outras maneiras que ainda muitas vezes não se tem como modo de servir a Deus, mas de novos desafios que nos apresentam e que devemos reconhecer e apoiar aqueles que são designados para isso. Alguns são chamados para tarefas específicas. E nós vemos aqui Saulo e Barnabé, os dois sendo chamados para uma missão. Como diz no versículo 2, o próprio Espírito orientou a igreja: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E a igreja, reconhecendo então, obedeceu àquela que era a vontade de Deus. Saulo, nós temos visto já ultimamente em algumas ocasiões quem foi este homem. Saulo foi alguém de muita oportunidade de estudo, de formação, de crescimento no contexto judaico. Foi este que, como registra lá o texto de Atos, capítulo 26, que partiu para Damasco levando autorização dos principais sacerdotes para que pudesse prender cristãos, para que pudesse perseguir os crentes, até que chegou um momento em que uma luz brilhou ao redor dele e de todos aqueles que iam juntamente com ele. E no capítulo 26, versículo 14, nós lemos: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues.
Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso mesmo te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Saulo foi alguém que foi chamado para servir ao Senhor. E como temos visto aqui, como apóstolo aos gentios. E aquilo que está registrado no capítulo 13 antecede este testemunho do apóstolo Paulo do capítulo 26, mas o que é testemunhado pelo apóstolo Paulo no capítulo 26 é anterior ao capítulo 13. Foi no momento da conversão em que ele foi chamado para servir ao Senhor. E chegou o momento, na igreja de Antioquia, em que ele seria enviado para a sua primeira viagem. E foi a partir de então que, mais intensamente, o Evangelho chegou aos gentios. Paulo também dá o seu currículo, escrevendo aos Filipenses. Ele diz que foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele considerou todo o seu currículo, em comparação ao conhecimento de Cristo, como perda. O apóstolo Paulo, humanamente falando, tinha as melhores condições. Ele era, humanamente falando, perfeito em todos os quesitos. Seria aprovado com nota 10 e com louvor em qualquer tipo de avaliação. Mas ele considerou tudo como perda por causa de Cristo. Foi sobre Saulo que Deus disse a Ananias: vai, Ananias, se encontrar com este Saulo, perseguidor da igreja, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Saulo, ainda perseguidor, e tinha acabado de ser convertido. Deus declarou a Ananias: eu o escolhi para me servir. E um dos lugares por onde o apóstolo Paulo passou foi na igreja de Antioquia, quando ele foi enviado pela igreja juntamente com Barnabé para a primeira viagem missionária. E quem foi Barnabé? Nessa semana, em um dos grupos, presenciamos uma performance dessa música sendo cantada por uma irmã querida aqui nós. E Barnabé foi um dos líderes da igreja primitiva. Ele apoiou Saulo desde o início do seu ministério, quando muitos poderiam estar ainda desconfiados sobre a veracidade da sua conversão. Nós vemos como Barnabé tomou consigo a Saulo e o levou aos apóstolos e deu bom testemunho da sua conversão e de tudo o que ele estava fazendo, sobre tudo o que ele estava pregando, anunciando a Cristo, pregando ousadamente em nome de Jesus, como vemos no versículo 27 de Atos 9. O apóstolo Paulo também foi acompanhado por Barnabé, como vemos aqui a partir do capítulo 13, também no capítulo 14, na primeira viagem missionária. Ele foi líder da igreja, Barnabé, que inclusive participou do primeiro concílio da igreja, no concílio de Jerusalém, que nos é relatado no capítulo 15. Estes foram dois chamados pelo Senhor para servi-lo no contexto de uma igreja, e dois que foram designados pelo Senhor para trabalharem juntos numa missão que Deus havia predeterminado a eles. Quem foram então Barnabé e Saulo juntos? Eles foram chamados pelo Senhor e a igreja teve que reconhecer isso. Orientada, a igreja de Antioquia, pelo Senhor, orou, jejuou e os comissionou para aquela viagem missionária.
todos os crentes, sendo chamados por Deus, são chamados para servi-lo no contexto da igreja local. Isso significa que eu e você, sendo convertidos, filhos de Deus, devemos procurar nos envolver no serviço a Deus, a começar da igreja. Mas também devemos servi-lo, somos chamados para isso, para servi-lo com as nossas vidas. A igreja, assim como foi a igreja de Antioquia, precisa reconhecer como as pessoas têm sido chamadas pelo Senhor. Quais dons têm evidenciado? Como que elas podem servir ao corpo de Cristo? Em submissão a Deus, em amor, deve apoiar estes irmãos. Isso deve incluir, em certo sentido, a todos nós. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. E no princípio da igreja já era dessa maneira. Hoje também deve continuar dessa maneira, como numa das descrições sobre como a igreja vivia naquele período do livro de Atos, como está descrito no capítulo 4, que da multidão dos que creram era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Era assim que a igreja vivia, em comunhão com Deus e uns com os outros, perseverando na doutrina dos apóstolos, na adoração, como também vimos recentemente aqui. É assim que a igreja deve ser. Em poucas palavras, todos nós devemos estar dispostos a servir ao Senhor em unidade, como um só corpo, reconhecendo quem Deus tem chamado e para que serviço Ele tem chamado no contexto da sua obra, e apoiar-nos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, para que a igreja possa se desenvolver e crescer à medida que o corpo é sustentado e alimentado pelo nosso Senhor, enquanto nós o servirmos. Certamente os irmãos sabem que devemos viver como igreja unidos neste propósito, que cada um é chamado pelo próprio Senhor e com a finalidade de servirmos, de dedicarmos nossas vidas a Ele, de encontrarmos qual é o nosso papel concedido pelo próprio Deus no corpo de Cristo. Mas, na realidade, nem sempre é assim que as coisas são. Na prática, nem sempre é assim que ocorre. Nem sempre nós andamos juntos como deveríamos andar. E isso pode acontecer de pelo menos duas maneiras. Uma é nós não termos problemas uns com os outros, mas entre não ter problemas uns com os outros e andarmos unidos são duas coisas muito diferentes. Entre não termos inimizades no contexto do serviço da igreja e nos preocuparmos uns com os outros e termos a genuína comunhão que Deus requer de nós, são duas coisas bem diferentes. E uma segunda maneira é quando muitas vezes falta unidade pela presença de desentendimentos, quando nem sempre se anda junto, quando há partidarismo, quando há preferências pessoais que muitas vezes sobressaem em detrimento de qual é a vontade de Deus no que diz respeito à unidade. E nem sempre o apóstolo Paulo e Barnabé andaram juntos também. Eles foram comissionados pelo próprio Deus, enviados pela igreja a servirem juntos na obra que era de Deus. Mas nem sempre eles andaram juntos, mesmo assim. Abra sua Bíblia no capítulo 15 de Atos. E no versículo 36, nós vemos o relato de uma das ocasiões quando eles deixaram de andar juntos por algum tempo.
Atos 15:36 diz: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O apóstolo Paulo aqui, ele estava fazendo aquilo que era o seu costume, e o seu propósito era fazer juntamente com Barnabé, como foi enviado, como acabamos de considerar. E ele, nesse momento, queria voltar pelas igrejas pelas quais ele passou nessa viagem, para ver como estavam se desenvolvendo, e era uma preocupação pertinente. Mas vemos aqui nesses versículos lidos que a unidade nem sempre é uma realidade. Em alguns momentos os crentes podem se desentender, mesmo que tenham o mesmo objetivo. Saulo, Barnabé partiram para lados diferentes, com companhias diferentes, por causa de uma grande desavença que tiveram entre si. Mas eles tinham o mesmo objetivo. Cada um foi para um lado continuar a obra que Deus tinha concedido a eles. Crentes podem também se separar, mesmo já tendo andado juntos por algum tempo. Assim como Saulo e Barnabé tinham pregado a palavra de Deus juntos por diversos lugares, e se olharmos esses capítulos aqui ao redor da passagem, veremos como eles foram usados por Deus onde eles estavam e fizeram isso juntos. Mas no momento em que o apóstolo Paulo deu a ideia de visitar os irmãos dessas cidades novamente, aconteceu um grande problema. Barnabé queria levar um tal de João Marcos. E uma pergunta necessária: quem foi esse João Marcos? Qual era o problema levar João Marcos? João Marcos era primo de Barnabé. Então misturou família, dá tudo errado, certo? Não foi este o problema. Barnabé era primo de Marcos. João Marcos era filho de Maria. E lá no capítulo 12, nós vemos que uma casa era usada para reunir os apóstolos e a igreja naquele contexto. E era a casa da mãe de João Marcos, chamada Maria também. O evangelho de Marcos, que entendemos ser o primeiro evangelho escrito, é atribuído a este João Marcos. Talvez esse João Marcos tenha sido, provavelmente nós entendemos, aquele jovem que no capítulo 14 de Marcos, não sei se os irmãos recordam essa ocasião, que ao Jesus ser preso, ele estava coberto de um lençol, e quando ele foi correr, ele fugiu nu. Ele presenciou o momento em que Jesus foi preso. Ele acompanhou Paulo e Barnabé como missionário também, em alguns momentos. Mas por que então, depois desse currículo de João Marcos, o apóstolo Paulo estava, talvez, implicando com o rapaz? Por que ele não achava justo levá-lo, retornando aos locais onde eles haviam passado? Lá em Atos 13, nós lemos que quando eles navegavam de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Em um determinado momento da viagem, João Marcos, ao invés de se engajar no serviço, na obra que Deus havia concedido a eles, ele voltou atrás, ele desistiu, demonstrou falta de compromisso, não demonstrou utilidade no serviço, não cooperou no trabalho que eles tinham diante deles.
E o apóstolo Paulo então ficou contrariado quando Barnabé quis levá-lo junto. Muito provavelmente João Marcos teve medo por algum motivo nessa ocasião, por ser novo, imaturo, por isso talvez ele tenha voltado atrás. Nós vemos então essa segunda lição, que a unidade nem sempre é uma realidade. Vemos, voltando para Atos 15, 39, que houve entre Saulo e Barnabé tal desavença que vieram a separar-se. E essa expressão tal desavença tem o sentido de uma grande irritação e de presença de uma discussão intensa. No nosso linguajar contemporâneo, eles brigaram feio. E quando alguém briga feio, normalmente se separam. Quando não se pegam, se separam. E essa grande desavença, essa discussão muito intensa fez com que os dois se separassem. Barnabé tomou João Marcos para Chipre, enquanto Paulo foi para a Síria e Cilícia, juntamente com Silas. Nós vemos depois, eles não sabiam disso, isso não é desculpa para o que aconteceu. Que cada um para o local que foi, a igreja cresceu. Não por causa deles, mas pelo que Deus fez na sua providência e misericórdia através deles, mesmo eles sendo pecadores, assim como eu e como você. A igreja, ela não depende da nossa capacidade de permanecermos unidos. A igreja, o corpo de Cristo, é sustentada pelo Senhor e não pelas nossas condições de andarmos juntos. É pela graça de Deus que o corpo de Cristo permanece em pé, crescendo, fortalecido até os dias de hoje. Cresce, se multiplica e glorifica a Deus quando cumpre a obra que Deus concede, ou como a obra que Deus deixou a nós. Quando nós temos falta de unidade, ou quando vemos necessidade de maior unidade, o que nós devemos pensar? O que nós devemos fazer quando isso acontece, em especial aqui no contexto da igreja? Talvez, ao olhar esses textos, alguém seja tentado, não façam isso, a pensar que se até Paulo passou por isso, Barnabé, grande homem que foi Barnabé, quem sou eu? Acontece, é normal. Temos esses problemas, de um modo a nos conformarmos com a situação. Mas não é esta a vontade de Deus. Quando há algum tipo de problema que afeta a unidade segundo a vontade de Deus, ou quando vemos a necessidade de estarmos mais unidos naquilo que deve nos unir, na comunhão do Espírito Santo que habita em cada um de nós, o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que haja unidade, ainda que haja diversidade e adversidades. Deus quer que permaneçamos unidos, mesmo sendo diferentes. Vimos que o apóstolo Paulo e Timóteo eram diferentes em muitos motivos. Eles não tinham nada a ver um com o outro, praticamente, a não ser pela fé que os unia. Barnabé e Saulo, ou o apóstolo Paulo também, eles tinham as suas diferenças. E isso ficou evidente nessa situação com João Marcos. Mas nós vemos à luz da palavra de Deus que os crentes sempre devem andar em unidade, mesmo em meio à diversidade, a diferenças pessoais, em meio a temperamentos distintos, a questões familiares diversas, a nossa formação, cultura, recursos que temos ou que não temos, a perspectiva que temos sobre as várias questões da vida, nada é motivo para deixarmos de permanecermos unidos. E o próprio apóstolo Paulo trata a esse respeito, num texto que
enquanto eu estava de férias, foi pregado aqui, eu fiquei sabendo depois, que tratamos do mesmo texto nos lares de Filipenses 1, 27. Isso também é a providência de Deus, nos orientamos sobre aquilo que nós devemos considerar aqui no contexto da nossa igreja. É uma das maneiras, quando o apóstolo Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esta é a vontade de Deus, e que é ressaltada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4 também, quando ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo, de um modo eloquente, profundo, rogando, implorando, exortando aos irmãos que estivessem unidos, que permanecessem firmes juntos, suportando uns aos outros. Nas várias ocasiões, em mais de uma igreja, nos revelou então qual é a vontade de Deus. É que permaneçamos unidos, ainda que haja diversidade. E também há diversidades. Mas alguém poderia pensar, alguém muito crítico talvez: eu faço essa pergunta, não façam isso. Como que o apóstolo Paulo pode pedir algo dessa natureza? Acabamos de ver como ele brigou feio com Barnabé e se separou. E como ele pode pedir para andarmos juntos, batalhando juntos, como um só corpo? Talvez algum crítico mal intencionado pudesse dizer: e o apóstolo Paulo dizendo: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas é claro que não devemos ver dessa maneira, e devemos fazer outras perguntas importantes sobre essa situação particular da vida do apóstolo Paulo, que era pecador como eu e com você, que estava sendo também santificado pela palavra de Deus durante toda a sua vida. Ele também estava aprendendo, assim como nós, a viver por modo digno do Evangelho e a permanecer unido, lutando, batalhando pela fé evangélica. E como vemos evidência disso? Após considerarmos essa ocasião da briga com Barnabé e dessa contrariedade que ele demonstrou em ter João Marcos na sua companhia, caminhando junto, batalhando junto, o que ele se recusou naquele momento. Mais tarde na sua vida, o apóstolo Paulo ele fez algumas declarações sobre João Marcos, como está escrito em Filemão, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aquele que não cooperou naquele trabalho e que voltou para Jerusalém é chamado agora de cooperador. O que aconteceu? O que mudou? Em Colossenses capítulo 4, versículo 10, nós vemos também: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, este, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Aquele que num momento não era desejável para a companhia do apóstolo Paulo, agora o apóstolo Paulo recomenda
que ele seja acolhido pela igreja, lá no contexto de Colossos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 10 e 11, nós lemos: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Após aquela grande desavença narrada por Lucas em Atos, e da separação por causa de João Marcos, por causa daquele que era negligente para o apóstolo Paulo, não comprometido com o trabalho e se tornou um servo inútil, Paulo depois reconheceu que João Marcos como alguém digno de confiança, alguém importante na obra do Senhor. O que aconteceu aqui neste contexto? E muitas vezes, quando se nota essa mudança, pensamos no apóstolo Paulo. Então ele se arrependeu, ele mudou. Algo aconteceu com o apóstolo Paulo, mas também aconteceu com João Marcos. Os dois estavam sendo santificados, transformados pelo Senhor. Ainda que o apóstolo Paulo tivesse algum nível de razão, quando ele deu a sua palavra contrária sobre levar João Marcos, Deus usou um homem chamado Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Alguém sábio, alguém piedoso, que exortou e contribuiu com João Marcos enquanto tomou consigo, assim como fez com o apóstolo Paulo no início, para ser usado por Deus para transformar aquele que tinha suas fragilidades, suas limitações, seus temores, sua falta de envolvimento com a obra do Senhor. Deus usou Barnabé para transformar Marcos em alguém que antes não era um cooperador digno, em um importante cooperador na obra do Senhor, que nos deixou, pela vontade de Deus, um evangelho. Alguém que antes era indigno de acompanhar em alguma missão de Deus, alguém que se tornou digno em ser acolhido pela igreja de Deus, alguém que antes era um inútil, porque não se comprometeu como deveria no ministério e não serviu para nada naquele momento, de certa forma, podemos dizer assim, para aquela missão específica. Depois o apóstolo Paulo, na sua última carta, no seu testamento, pouco antes de morrer, ele quer que Timóteo traga Marcos junto a ele, porque ele é alguém útil. Para concluir, o que podemos considerar aqui para a nossa vida prática, de um modo a aplicar no contexto da nossa igreja em especial? Em primeiro lugar, Deus chama os crentes para servi-lo. Todos os crentes, sem exceção, que são feitos filhos de Deus, são chamados pelo Senhor para servi-lo na igreja, para usarem seus dons que Deus concede no contexto da igreja, para usarem seus talentos, seus recursos, tudo que recebem do Senhor para usar para o Senhor e para a glória do Senhor na igreja e também nas suas vidas. Alguns são chamados para funções específicas, como para o pastorado, para o presbiterato, para o diaconato, para lideranças de sociedades internas e para outras necessidades que a igreja tem para serem supridas, que Deus supre quando Ele nos coloca nesses locais para servir. E a igreja deve estar sensível a isso, em como Deus tem chamado pessoas para servi-lo e como a gente percebe como Deus chama pessoas para servi-lo. Assim como na igreja de Antioquia, enquanto serviam, receberam orientação do Senhor sobre qual obra eles deveriam fazer. É assim que a igreja deve ser. Deve estar disposta a servir ao Senhor em unidade, reconhecendo quem Deus tem chamado, quem Ele tem preparado para servi-lo. E devemos perguntar:
Como tem sido o nosso envolvimento no serviço ao Senhor no contexto da igreja? Infelizmente hoje vemos muitos tendendo a serem espectadores, em chegarem, receberem aquilo que lhes é agradável e ficando tranquilos com isso. Não é esta a vontade de Deus. Deus chama os crentes para servi-lo e devemos lembrar do modo que a igreja deve ser, perseverando na doutrina, na comunhão, na adoração, enquanto Deus acrescenta mais servos no corpo de Cristo. Devemos andar juntos lado a lado como tendo um só coração, alma e pensamento. E o que é isso? Sendo um só corpo em Cristo, enquanto servimos em unidade na fé. Em segundo lugar, a unidade nem sempre é uma realidade. Ainda hoje, nem sempre caminhamos juntos. Talvez por algum tipo de problema que deve ser resolvido, ou talvez por falta de envolvimento que também precisa ser solucionado. Nós pensamos diferente. Guardamos rancor muitas vezes do que alguém faz para nós, até passar o tempo e nós lembramos que não gostamos de certa pessoa e nem lembramos qual é o motivo. E talvez façamos como o apóstolo Paulo naquela ocasião: não achamos justo, ou não queremos, ou não fazemos questão que determinadas pessoas estejam em nossa companhia. Uma postura assim causa discórdia, discussão, divisão, falta de unidade. Graças a Deus não dependemos de nós mesmos e na nossa capacidade de evidenciarmos uma unidade, que não é uma unidade humana, é pelo Espírito que a igreja caminha. É Deus na sua graça que nos sustenta. Como devemos lidar com a falta de unidade? Seja por algum tipo de dificuldade, de problema de relacionamento, ou seja por falta de envolvimento mútuo, falta de perseverança na comunhão. Primeiramente, precisamos ser lembrados como fomos hoje, que a unidade nem sempre é uma realidade na vida da igreja. A igreja nem sempre está unida como deveria ser. E além de reconhecer, devemos também lembrar como fomos hoje, sobre qual é a vontade de Deus, e nos dedicarmos, perseverarmos, sendo humildes em cumprir a vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus? Que é a terceira e última aplicação. Que Deus quer que haja unidade, mesmo em meio à diversidade. Lembrando do texto de Filipenses 1, 27, sobre um modo de viver digno do Evangelho de Cristo, sobre a vontade de Deus, que é estarmos firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esta é a vontade de Deus. E como temos procurado viver assim? Nos reconciliando com aqueles que temos alguma dificuldade, algum problema, alguma desavença. Nos aproximando daqueles que mal conhecemos. Nos preocupando com aqueles que talvez não tivemos oportunidade de nos preocuparmos. Quais mudanças têm sido vistas em nós? Antes, eu não tinha muito relacionamento com determinado tipo de pessoa, já tive algum problema com determinada pessoa, mas Deus tem trabalhado na minha vida e na vida do outro, de modo que hoje caminhamos juntos. O apóstolo Paulo pôde dizer isso sobre Barnabé e sobre principalmente João Marcos. Meus irmãos, que o exemplo do apóstolo Paulo, de Barnabé e de João Marcos nos ajude a compreender na prática como Deus trabalha na vida da igreja, no contexto da unidade que é a vontade de Deus, naqueles que Deus chama para servi-lo em unidade na fé e em submissão ao Senhor. E que Deus nos dê a graça para vivermos de um modo digno do Evangelho, como no texto citado, perseverando na palavra de Deus, na comunhão, na adoração, e que o Senhor acrescente a cada dia mais pessoas para servi-lo aqui na nossa igreja.
e que a nossa unidade não esteja baseada em afinidades pessoais, aquilo que eu gosto, que deixo de gostar, mas naquilo que de fato nos une, como lemos no primeiro texto da liturgia, que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.